queridos amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sejam todos muito bem-vindos a essa plataforma do YouTube. Com alegria, a gente se encontra mais uma vez aqui para falar da doutrina espírita, que tanto nos auxilia no nosso progresso, na nossa evolução, no nosso conhecimento, e para buscarmos também ensinamentos junto a Emmanuel, Chico, através do livro Pão Nosso, no capítulo 163. Que Jesus nos inspire, que esteja conosco, que os amigos espirituais possam trazer-nos a paz, a tranquilidade, para que nossas palavras sejam não só palavras, mas que também tragam a cada um de nós um pouquinho daquilo que Jesus pôde nos mostrar. Um pouco de amor, um pouco de carinho e de sustentação para essa caminhada tão maravilhosa que é a nossa vida, né? Então, nesse capítulo, lá do livro Pão Nosso, Paulo, tem um trechinho lá que Paulo fala para os Colossenses, e ele diz, uma carta aos Colossenses, um pequeno trecho, uma frasezinha, e sede agradecidos, ponto. Nesse trecho, que é o capítulo 3, versículo 15, Emmanuel discorreu para nós aqui 8 parágrafos, que é uma reflexão profunda sobre sermos agradecidos. Então vamos abrir o nosso coração hoje, trazermos assim de forma bastante leve e ao mesmo tempo natural essa forma de sermos pessoas gratas. Nós vamos primeiramente ler o que Emmanuel trouxe e depois ir discutindo cada etapa do estudo. No primeiro parágrafo, Emmanuel nos traz o seguinte: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, através de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Assim, Emmanuel traz para nós essa linda mensagem sobre gratidão. Ele já começa falando de uma curiosidade que verifica na multidão dos aprendizes. Bem,
Toda vez, a multidão ela tem um significado enorme, né? Dentro das passagens bíblicas, das vivências da nossa humanidade. Então, quando Emmanuel nos diz que a multidão dos aprendizes está interessada em receber graças, significa que somos a maioria, né? Ainda estamos naquele sentimento de receber. Eu mereço, eu preciso, a pessoa tal merece, precisa. Então nós pedimos, nós rogamos graças do Senhor. Esse é o primeiro momento, é a multidão. Somos todos nós a pedir e a clamar por bênçãos. Quem não quer? Quem não quer receber graças? Todos nós, não é? Mas, em seguida, Emmanuel já nos diz que, todavia, os recursos espirituais, em sua movimentação comum, deveriam obedecer o mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. Então, aqui ele já faz um paralelo do material com o espiritual e fala sobre recursos espirituais, que deve obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa entender o porquê das coisas. A gente precisa ter conhecimento, entender o que foi realmente a passagem de Jesus nas nossas vidas, quem que é Jesus, o que Paulo fez, né? O que foram 30 anos de dedicação que Emmanuel ainda trouxe aqui. Como que viveram esses discípulos, essas pessoas. Isso vai nos ajudar, essas grandes personalidades espirituais, vai nos ajudar a entender a preciosidade da gratidão, a trazer para as nossas vidas esse sentimento de gratidão, porque é um sentimento. O ato de agradecer, ele é algo que faz com que a gente reconheça algo de bom. E esse reconhecimento, ele só vem porque a gente entende uma escala de valores. Senão nós não conseguiríamos entender que tem algo acima de nós, que tem leis acima de nós e que vão trazer para nós graças, que vão trazer para nós bênçãos, mas não de forma gratuita. Depende de nós também. Depende de nós. E quando nós recebermos, Emmanuel ainda diz aqui, que no capítulo das bênçãos da alma não se deve receber e gastar insensatamente. Então eu recebo uma graça e daí estou bem, estou tranquilo. O que é gastar uma graça, né? Vamos pensar. O que é gastar? É abusar da boa vontade divina? Tudo que a gente recebe de graça, né, a palavra já diz, a própria graça, é algo muito bom. É muito bom. Mas será que nós podemos, então, esbanjar a nossa graça? Emmanuel nos diz para termos prudência e retidão, porque senão, o que pode acontecer? Elas podem ser absorvidas pela injustiça e pela desordem. Então, se a graça é material, se a graça é espiritual, saibamos o quê? Aproveitar o momento da graça para fazermos o bem ao próximo. Se recebemos a graça, é para nós e para o nosso próximo. E não para desperdiçarmos. Tenhamos a certeza disso. Porque constantemente, se o nosso sentimento for de gratidão, se a gente viver em constante
sentimento de gratidão, nós não vamos desperdiçar essas possibilidades de fazer o bem, através das graças que nós recebemos. A nossa saúde, o nosso intelecto, as conquistas espirituais, vencer um desafio enorme através de uma graça, um desafio que estava com algum problema com alguma pessoa, ou outro tipo, vencer, transcender aqueles problemas que a gente tem recorrente, é no cotidiano mesmo, sem esperar um momento mágico do agradecimento, o momento em que tudo será resolvido. Não. Nós temos que viver constantemente agradecidos e no cotidiano encontrarmos as respostas dessas graças e também das coisas que não saíram como a gente gostaria. Porque isso, Emmanuel vai falar também, que entre os discípulos sinceros, agora ele já deixou a multidão e já vai falar de discípulos sinceros. Não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. O que significa? Será que precisamos subir em um palanque para agradecer em público? Será que precisamos honrar e agradecer em público algo? Não. Não precisamos. Até podemos, mas não precisamos. O agradecimento sincero é aquele que vem através das nossas atitudes. Porque o sentimento de gratidão, ele abrange tamanha potência em nossa vida que não cabe reclamação, que não cabe o momento de dificuldade se transformar no momento de infelicidade. A gratidão, ela pode transformar as nossas vidas em vidas mais leves, transformar a cada dia a nossa casa, a nossa família. É um sentimento tão poderoso que transforma até a saúde, a começar pela mental. Ele pode transformar o ambiente todo, porque quando estamos agradecidos, as nossas armas se abaixam. A gente não tem que provar nada, a gente não tem que discutir nada. Nós só temos que agradecer e lutar para mantermos na graça. Então, ele diz que discípulos sinceros, na comunidade dos trabalhadores fiéis, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Aplicar as dádivas que a gente recebe a nós mesmos significa cuidar da gente, cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso corpo, da nossa mente. E aí, cada um acha um caminho, né? São tantas as possibilidades hoje que nem cabe a gente estar discutindo elas aqui. Mas desde que esteja em paz consigo, com a consciência tranquila, o caminho está correto, porque a consciência vai nos guiar. Em seguida, fortalecidos e reconhecidos perante essa graça, nós podemos sim ajudar aqueles que estão à nossa volta. Esse sentimento de gratidão, ele vai só multiplicar. Ele vai contagiar as pessoas e vai mostrar para todo mundo que é muito melhor ser grato do que ser reclamão, do que ser uma pessoa que não aceita as situações ou que acha que deveria ser diferente. Eu não mereço, tal pessoa não merece passar por isso. Quem somos nós para entender tudo isso nesse momento? A gente vai ajudar, a gente vai compreender, a gente vai sofrer em muitos desafios nessa evolução, nessa caminhada, né?
essa jornada de evolução. Mas que não esqueçamos em nenhum momento de agradecer. Eu acho que é algo que traz para nós uma força tão grande para lidar com tantas intempéries. É um caminho tão bonito, né, da gratidão, e já foi demonstrado por tantos irmãos nossos que quanto mais agradecidos, mais eles vão poder crescer e evoluir espiritualmente e vai refletir em todos os campos materiais das nossas vidas também. Bem, Emmanuel continua que dar um exemplo, né, dos pais, que os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Elevada compreensão do trabalho e da vida. Então, para nós, pais e mães, estamos dando um testemunho, né? Estamos como tutores, é a escala de valores que nós falamos agora há pouco. Os filhos vão entender que somos tutores e que nós, enquanto gratos, eles também vão seguir o caminho da gratidão, porque estamos dando um testemunho, estamos vivendo, estamos exemplificando. E filhos pode englobar qualquer pessoa, aqueles que estão no nosso caminho quando somos responsáveis por eles. E isso é muito sério, porque a gente pode influenciar muito positivamente as vidas das pessoas ao nosso lado, quanto negativamente. E o sentimento de gratidão, ele ajuda a tirar todo o resto que às vezes nos aflige, a raiva, a impaciência, até o sofrimento, porque quando vem o sentimento de gratidão, quando nós conseguimos acessá-lo assim, com toda a nossa força, o resto se acalma. A turbulência parece que diminui. Não era tanto problema, não era tão difícil. A nossa mente parece que vai baixando aquele alvoroço, né? Isso é muito importante. Para cada passo espiritual, a gente saber elevar os pensamentos e agradecer. Sejam eles dádivas, bênçãos ou, sim, dificuldades. Conosco mesmo, com os outros, enfim. Cada um sabe da teia da vida que está tecendo. E cada um sabe que deve ser grato, e sendo grato, terá suas bênçãos. Será recompensado. É assim. Nosso trabalho é dessa forma. Emmanuel continua no penúltimo parágrafo que, manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. E fala aqui de Paulo, que recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e amor, serve a causa divina através de sofrimentos inonimáveis por mais de 30 anos sucessivos. Em sinal de alegria e de amor. Isso tudo nos ajuda a manter com o coração grato. São sentimentos que estão interligados. Estão enormemente interligados. Um vai puxando o outro. Um vai trazendo mais força para o outro. E a gente consegue acessar um pouco desse amor e a vivenciar e a trabalhar melhor na causa divina quando estamos com o coração dessa forma. Agradecidos. No último capítulo, então, Emmanuel nos diz que agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida.
Aqui ele conclui, né, de forma sucinta, objetiva, mas grandiosa, tudo que ele falou nesse capítulo. Agradecer não é só nos posicionarmos de joelhos e falarmos, falarmos, falarmos. Isso faz parte da gratidão, mas é sentir. Ele usa o verbo sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança. E quando a gente faz isso, a gente está reverenciando o nosso mestre. Quando a gente sente verdadeiramente o sentimento de gratidão e passa ele adiante, que em seguida, espontaneamente, podemos passar esses tesouros da vida adiante, estamos reverenciando o nosso querido Mestre Jesus. A gente vai ficar mais forte. É como se a gente ganhasse uma vitamina super poderosa, um suplemento muito grande. E a gente ganhasse como pode dizer, uma autoiluminação. Essa autoiluminação vai nos guiar para o nosso próximo, porque a gente vai conseguir enxergar e a reconhecer, né? O que o próximo, quais são as dificuldades dos nossos entes próximos, daquelas pessoas que estão ali ou longe. Próximo pode ser qualquer pessoa. Não estamos falando fisicamente, né? Mas espiritualmente. Então, ser grato em todas as circunstâncias significa onde que eu vou colocar, para onde eu quero olhar, para onde eu quero fixar é, o meu olhar, para fazer cálculos de o que merece, quem merece, o que, quem merece o quê. Não, não é dessa forma. É perda de tempo estarmos em um movimento de reclamação, de revolta. É perda de tempo, de reivindicação. Deus sabe de tudo e basta nós buscarmos a essência verdadeira das coisas, entendermos, para reconhecermos essa escala de valores perante os nossos amigos, a nossa família espiritual, que tanto nos ajuda, perante tantos amigos aqui também reencarnados, amizades duradouras. Sejamos gratos a tudo, a tudo. Esse é o momento de agradecer. Sempre será. Porque esse é um caminho que vai nos levar até o caminho que Jesus veio nos mostrar. Se nós percebermos, a cada segundo do que a gente pôde entender de Jesus, ele estava com o coração grato. E os seus seguidores também, fiéis. Os seus discípulos sinceros. Que sejamos discípulos sinceros. Que busquemos as forças mais íntimas que temos para sermos gratos. Ser grato é o início de tudo. Porque às vezes vamos pensar em sermos muito mais amorosos, mais pacientes, mais isso, eu tenho que vencer isso. Começa pela gratidão, que os caminhos vão se abrindo. Começa com a verdadeira gratidão, aquela que sai lá do coração mesmo, que a gente sabe que é nossa. Todos os presentes de Deus, todas as graças que recebemos, a gente não deve esquecer de transformá-las em graças para os nossos irmãos. Fazendo essa fórmula, eu acho que a gente vai conseguir. A gente consegue ir melhorando, né? A gente consegue dar passos espirituais aí na nossa jornada. Quando somos gratos, a gente vive melhor.
E se a gente vive melhor, a gente causa também a melhoria de quem está ao nosso redor. Sejamos gratos, sinceramente, tenhamos o coração grato, atitudes gratas, sejamos agradecidos a cada instante e assim nos tornaremos pessoas melhores. Esse é o ensinamento que nós trouxemos, né, através de Emmanuel, com uma mensagem tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa de mudança, de verdadeira mudança. Comecemos agora, sejamos gratos. Então, agradeço o nosso encontro, o ouvido de vocês, a paciência, né? Agradecemos a Emmanuel, a Jesus, ao Chico e tantos outros que trouxeram para nós tamanhos esclarecimentos, para que possamos trilhar caminhos novos, para que possamos vencer essas barreiras da reclamação e tenhamos assim um caminho reto, o mais reto possível, junto dos nossos amigos espirituais e de Jesus. Que assim seja. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, trazer às nossas casas o sentimento de gratidão sempre, que possamos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, o agradecimento. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima.